R$ 8.000 CLT ou R$ 18.000 PJ. A diferença bruta é de R$ 10.000. Mas quanto disso realmente entra na sua conta no dia 1º? Se você está nessa dúvida agora, você está ignorando a maior armadilha da carreira dev, a ilusão do valor bruto. Muita gente aceita um PJ de 12 mil achando que está enriquecendo, mas termina um mês com menos dinheiro líquido do que quem ganha 7 mil na carteira assinada. Hoje vamos dissecar 3 cenários reais. R$ 8.000 CLT, R$ 18.000 PJ e US$ 5.000 trabalhando para os Estados Unidos. Vou te mostrar a planilha real, os impostos escondidos e o que sobra para investir. Você vai descobrir por que o salário mais alto nem sempre é a melhor escolha financeira. Vamos começar com o cenário de R$ 8.000 na CLT. No papel, parece ótimo, mas o leão come primeiro. Com o desconto do INSS e o imposto de renda retido na fonte, esses 8 mil viram aproximadamente R$ 6.200 líquidos. Parece pouco perto dos 18 mil do PJ, certo? Mas aqui entra a matemática invisível. Você tem 13 salário, você tem férias remuneradas com 1/3 a mais, você tem FGTS, que é basicamente uma poupança forçada de 8% do seu salário bruto todo mês. Se você for demitido sem justa causa, tem a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Somando o 13º e o 1/3 de férias, seu salário mensal real sobe. Se diluirmos esses benefícios no ano, cada mês seu rende quase R$ 7.000, sem contar o FGTS. Se você tiver vale-refeição de R$ 800 e plano de saúde corporativo, estamos falando de um valor indireto que beira os R$ 8.500 por mês. O custo de um plano de saúde decente para um dev hoje não sai por menos de R$ 500. O VR economiza centenas de reais em mercado. A segurança da CLT é um seguro contra o caos. Se você for demitido amanhã, tem aviso prévio e seguro-desemprego. Isso permite que você arrisque mais em projetos pessoais ou estude sem pânico. Mas a pergunta é, será que essa segurança vale a perda de R$ 10.000 de receita bruta mensal? Agora, vamos para o choque. R$ 18.000 como PJ. Aqui a sensação de poder é imediata. Caiu 18 mil na conta. Você se sente o dono do jogo. Mas você não é funcionário. Você é uma empresa. Se você não tiver a estratégia certa, você vai pagar imposto como pessoa física e perder 27,5% de tudo para o governo. Isso é suicídio financeiro. Para fazer esses 18 mil funcionarem, você precisa de um CNPJ. No Simples Nacional, com o fator R, você consegue baixar seu imposto para algo em torno de 6% a 11%. Vamos considerar 6% de imposto. Sobram R$ 16.900. Parece vitória total, certo? Errado. Agora você precisa pagar o seu próprio contador. Custo médio de R$ 200 a R$ 500 por mês. Você precisa pagar seu próprio INSS para não ficar desprotegido. Você não tem 13º, você não tem férias remuneradas. Se você parar de trabalhar 30 dias no ano para descansar, você perde R$ 18.000 de receita. Se você quer ter a mesma segurança da CLT, você precisa provisionar. Você deve guardar mensalmente o valor do seu 13º e das suas férias. Isso significa tirar cerca de R$ 2.5 mil por mês da conta e colocar em um investimento de liquidez diária. Se você não fizer isso, você não está ganhando 18 mil, você está apenas pegando um empréstimo do seu eu do futuro. Somando o contador, impostos e a reserva para férias, seu líquido real cai. Se você pagar um plano de saúde por fora e comprar seu próprio VR, aqueles 16 mil viram uns 13 ou 14 mil reais de sobra. A diferença para os 8 mil CLT agora é de uns 6 a 7 mil reais. É um salto enorme. Mas e se o contrato for rescindido amanhã? No PJ, você não tem multa de 40%. Você não tem aviso prévio pago. Você tem apenas o que guardou. Aqui entra o ponto crítico, a gestão do risco. No CLT, o risco é da empresa. No PJ, o risco é seu. Se você é disciplinado e investe esses 7 mil de diferença todos os meses, em 2 anos você tem a liberdade financeira que um CLT levaria 10 anos para conseguir. Mas se você subir seu padrão de vida para combinar com os 18 mil, você se torna escravo do contrato. Se o contrato acaba, você quebra. Mas e se a gente mudar a moeda? Vamos falar do remoto US dólar, $5.000 por mês. Com o dólar a R$ 5, estamos falando de R$ 25 mil. É aqui que o jogo muda de patamar. A maioria dos devs que chega nesse nível não trabalha como CLT, nem como PJ tradicional no Brasil, mas como contractor. Receber em dólar exige uma estrutura diferente. Você não recebe via transferência bancária comum ou perderá tudo em taxas. Você usa plataformas como Deal, Wise ou Nomad. O imposto para exportação de serviços é extremamente vantajoso. Se você estiver no Simples Nacional, a tributação pode ser ainda menor do que no PJ local, porque a exportação de serviços tem isenções de PIS e COFINS. Na ponta do lápis, 5 mil dólares viram 25 mil reais. Tirando impostos de exportação e a taxa do contador, você consegue manter um líquido próximo de 22 mil reais.
Mesmo que você pague seu plano de saúde premium, sua previdência privada e reserve dinheiro para férias, você ainda sobra com 18 ou 19 mil reais líquidos. Isso é mais do que o dobro do PJ de 18 mil e quase o triplo do CLT de 8 mil. Porém, o custo invisível aqui é a barreira de entrada. Não é só saber codar. Você precisa de inglês fluente para reuniões técnicas. Você precisa de cultura de trabalho assíncrona. Você precisa lidar com fusos horários diferentes. O estresse mental de trabalhar para outra cultura pode ser maior, mas financeiramente não existe comparação. Enquanto o CLT de 8 mil luta para comprar um apartamento, o Dev de Sincock USD compra o apartamento em metade do tempo. Vamos comparar a sobra final de forma brutal. No CLT de Oitoc, sobra talvez 2 mil reais para investir após pagar todas as contas básicas. No PJ de Desoitoc, se você for organizado, sobra uns 8 mil reais. No remoto de Sincock, sobra 12 a 15 mil reais. A diferença de patrimônio construída em 5 anos entre esses três cenários é de milhões de reais. Isso nos leva a questionar: por que alguém aceitaria 8 mil CLT? Pela estabilidade. Para quem tem filhos, dependentes ou medo de instabilidade, a CLT é um porto seguro. Mas para quem está no início ou meio da carreira e quer acelerar a independência financeira, a CLT é a via mais lenta. O problema é que muitos devs ficam presos na zona de conforto da CLT e perdem a janela de oportunidade de escalar para o mercado internacional. Agora vamos falar da armadilha do PJ barato. Existem empresas que oferecem 10 ou 12 mil reais PJ para substituir um CLT de 7 ou 8 mil. Isso é uma troca injusta. Quando você sai da CLT para o PJ, você deve pedir no mínimo 50% a 70% a mais de salário bruto. Se você ganha 8 mil CLT, você não deve aceitar menos de 13 ou 14 mil PJ. Menos que isso, você está apenas trocando a segurança da empresa por um risco que não está sendo pago. Se você aceita um PJ de 10 mil vindo de um CLT de 8 mil, você está, na verdade, baixando seu salário real. Você perde o 13EU, perde as férias remuneradas, perde o FGTS e assume o risco jurídico. Você está pagando para trabalhar. E como chegar nos 5 mil dólares? Não é sorte, é stack e posicionamento. O mercado americano não contrata generalistas que sabem um pouco de tudo. Eles contratam especialistas que resolvem problemas caros. Se você domina uma stack com alta demanda lá fora, como React, Node, Go ou Rust, e consegue provar seu valor em inglês, o teto de salário some. Muitos devs cometem o erro de tentar a vaga internacional sem ter a base de PJ resolvida aqui no Brasil. Primeiro, aprenda a gerir seu CNPJ. Entenda como funciona a emissão de notas, o prolabore e a distribuição de lucros. Depois, escale para o dólar. Se você não sabe gerir 18 mil reais PJ, você vai se desesperar quando começar a receber 25 mil em dólar, porque a complexidade tributária e a gestão de câmbio exigem maturidade financeira. A pergunta final que você deve se fazer é: qual o seu apetite ao risco hoje? Se você tem reserva de emergência para 12 meses, a CLT de 8 mil é um desperdício de potencial. O PJ de 18 mil é o degrau necessário. O remoto é o objetivo final. Se você está no CLT de 8 mil e quer pular para o PJ de 18 mil, seu foco deve ser em especialização técnica e negociação. Você precisa provar que entrega o valor de 3 desenvolvedores juniores para justificar o custo de um sênior PJ. Se você já está no PJ de 18 mil e quer os 5 mil dólares, seu foco deixa de ser a linguagem de programação e passa a ser o inglês e o networking no LinkedIn e Twitter. Lembre-se, o salário bruto é a propaganda. O valor líquido é a realidade. O que sobra no final do mês é o que constrói sua liberdade. Não se deixe enganar por números grandes se eles não vêm acompanhados de uma estrutura fiscal inteligente. Se você quer parar de perder dinheiro para impostos e quer saber exatamente como escalar seu salário de dev, seja via CLT, PJ ou remoto, inscreva-se para ver mais sobre CLT 8K versus PJ 18K versus remoto toda